sejam bem-vindos a mais um dia de dica. Nós estamos fazendo nesta nova temporada de dicas, falando um pouquinho para vocês sobre ninhos de passarinhos, né? Nós encontramos aí alguns modelos e estilos e eles podem ser representados na pintura também de formas, né, diferentes, assim como nós encontramos. Apesar de que sempre a estrutura do ninho sempre vai ter muito galinhos, mas às vezes o formato externo deste ninho pode sim variar, até dependendo da região, porque nós sabemos que os passarinhos são exímios construtores, né? E que engenheiros também, e que eles dependem também da região, de todo o material de uma região que você encontra, né? Para estar fazendo realmente o seu ninho e aquecendo, né? Todos os ovinhos para que haja a procriação também dessa espécie, né? Mas a gente sabe também que os ninhos, às vezes, eles podem ter aparências assim, parecidas, dependendo da região, pelo fato do material encontrado até nessa região, né, ser um pouco diferente. Eu moro aqui em Santa Catarina, e na cidade de Joinville, e essa aqui é uma região muito, onde nós encontramos muito pinheiros, né? Muitos pinheiros, né? É muito comum aqui, nós temos esse tipo de vegetação também, né? E nós temos muitos ninhos feitos aqui e encontrados com acabamentos da barba de velho, né? Que, para quem não sabe, a barba de velho são pequenos galinhos, nossa, muito fininhos, que parecem realmente um pelinho, um cabelinho, né? E eles são bem fininhos mesmo. E junto com isso, nós encontramos também, tipo, casquinhas de pinheiro, que são meio esverdeadas por fora e tudo mais. Então, hoje, é esse tipo de ninho que eu quero fazer aqui com vocês, representar na pintura, né? E para isso eu fiz um fundo preto para que vocês pudessem enxergar melhor, ver melhor, né? Todos os detalhes do ninho. Mas você pode fazer sim com vários tipos de fundos, né? Sem problema algum. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no nosso ninho é delimitar, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente começa a fazer o ninho com a mão livre mesmo, sem fazer esse limite, e a gente começa no que era para ser uma coisinha pequena, né? Se torna algo maior. Então nós vamos fazer aqui, ó, a entradinha, né? Vamos trabalhar um pouquinho aqui a entrada, aonde os ovinhos podem ficar, né? O meu ninho tem atrás um pouco de galho também, ó. Eu até faço uns risquinhos para delimitar a altura, tá? Então não sei se você, ó, virando aqui vocês vão conseguir enxergar melhor, tá? E vou trabalhar aqui, na verdade eu vou sim jogar galhos para fora, né? Mas eu quero delimitar o meu ninho, ó. Dou uma delimitada aqui no risco, tá vendo? Só para eu ter uma noção até onde eu vou jogar os galhos, como que eu vou fazer, para que não haja, assim, aumento, né, no meu espaço. Isso é uma coisa importante que é interessante a gente sempre delimitar, né? Vamos baixar aqui agora para que vocês vejam melhor, tá? Então, esse ninho eu vou estar fazendo então com uma característica externa um pouquinho diferente. Mas como eu falei para vocês, a estrutura dele continua sendo de galhos, né? Existe uma estrutura de um galinho, mas a gente faz ao redor, depois, todo um processo de elementos, né? Que alguns passarinhos colocam para proteção do seu ninho. Então, são esses elementos que nós vamos fazer depois, né? E vamos trabalhar, ok? Então, eu peguei aqui a cor caramelo, tá? Um pouquinho da cor caramelo da Acrylex. E vou pegar também um pouquinho da cor marrom escuro, ó. E nós vamos trabalhar agora com o liner
fazendo alguns galhos. Esses galhos, na verdade, eles vão ser somente a nossa estrutura, tá? Mas depois nós vamos entrar com outros elementos, como eu falei para vocês. Então vamos lá. Olha só. Feito isso, eu vou colocar também um pouquinho de água aqui no caramelo. Um pouquinho de água eu coloquei no marrom escuro. Eu tô deixando a minha tinta numa forma mais maleável para que o meu pincel escorregue melhor, né? E vou começar a trabalhar aqui, ó, com a minha cor marrom. Aqui o interessante é que a gente realmente faça na hora de passar o nosso galinho aqui, né? Que a gente trabalhe como se fosse realmente galhos de árvores que são mais tortinhos, né? Não, existem alguns outros ninhos que são feitos de palha, que às vezes o risquinho é diferenciado, mas aqui a gente vai fazer meio que tremendo a mão, olha, e trabalhando um pouquinho deste ninho, tá? Vamos fazer aqui uma primeira etapa, sempre intercalando, pode começar do meio. Essa parte escura aqui de baixo, ela vai nos auxiliar um pouquinho, né? Até no processo do ninho depois, porque nós não vamos precisar preencher todo esse espaço com o ninho, porque nós vamos entrar com o elemento musgo, né? Nós vamos fazer com o musgo e com as cascas também. Então, é interessante que a gente vai trabalhar um pouquinho com outros elementos. Então, eu não vou precisar preencher totalmente, tá? Eu venho aqui, faço, né, mais grossinho. Aí você também pode escolher a estrutura dos seus galhos, né? Se você quiser fazer, por exemplo, eles mais fininhos, olha só, não apertando tanto, é possível também, tá? De você vir aqui e ir trabalhando com galhos mais fininhos. Como aqui os meus galhos praticamente não vão aparecer muito, eu estou fazendo um pouquinho maior, porque não vai ter essa necessidade, né, de fazê-los aparecer, visto que nós vamos colocar outros elementos aqui. Um fator muito importante aqui é em relação à parte interna do meu ninho. Aqui eu iniciei a minha placa já com a cor preto, tá? Mas você pode fazer, claro, né? Em outra cor. Quando você for fazer a sua peça em outra cor, você precisa escurecer a parte interna do seu ninho, usando uma cor mais escuro. Um cinza, um verde mais escuro, de repente para a parte interna, um marrom, uma mistura aí entre verde e marrom também, né? Pode ser. Então você vai ter que pintar essa parte interna aqui anteriormente. Aqui eu fiz a partir da cor preto, para facilitar um pouquinho, né? Mas necessariamente você vai precisar pintar essa parte interna de uma forma mais escura. Agora eu vou dar um pouquinho de cor pro meu ninho, tá? Usando a cor caramelo, ó. Venho no meio e agora sim eu vou fazer de uma forma mais fininha, intercalando, ó, como se fossem outros tipos de galho, mas eu tô dando um pouquinho de luz no meio, eu tô seguindo no meio do galinho e tô puxando um pouquinho, ó.
Então, olha só. A princípio, eu montei aqui a minha estrutura. Esse aqui não é o meu ninho propriamente dito. Ele é a estrutura que eu preciso para que o meu ninho fique, né, bem formadinho. Alguns galhos vão aparecer, outros não, né? Outros vão ficar mais escondidos aqui, tá? Então, digamos que eu queira colocar um ovinho no meu ninho, agora seria o momento, porque depois eu vou jogar os elementos por cima. Então, neste ponto seria o momento de eu vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, um ovinho, um pedacinho de um ovo aqui, ó. Jogo um pedacinho de um ovinho para cá. E posso passar aqui por cima um pouco, né? Porque depois eu vou fazer mais alguns detalhes e um outro pequenininho aparecendo aqui, ó, tá? O que que eu faço primeiro quando eu trabalho um ovo no ninho, né? Primeiramente, eu vou fazer o ovo, deixá-lo totalmente pronto, flotado, né? Para depois, então, a gente poder jogar por cima os galinhos para dar a impressão de que realmente ele está na parte interna do ninho, né? Vou secar um pouquinho. Vou secar um pouquinho e passar uma segunda mão, porque quando você faz uma pintura clara em cima de uma cor escura, você tem uma dificuldade, né, de fechamento. E eu sempre trabalho com a tinta um pouco mais aguada para que não fique marcas, tá? Então eu prefiro passar várias mãos de tinta na minha peça e fazer com que ele fique mais suave do que correr o risco de deixar marcas na pincelada depois, tá? A cor que eu utilizei para esse ovinho aqui foi a cor Saara da Acrylex, tá? Ó, deixei o meu ovinho um pouco mais puxado para o bege. Vou trabalhar uma luz branca na base de cima do meu ovo, que é o local que ele aparece mais, tá? Então, eu tô usando o branco agora para fazer um pouco de luz. Sempre utilizo um papel toalha, meu pincel precisa estar seco para fazer a luz seca, tá? E vou flotar o meu ovinho para deixá-lo pronto. Vou usar a cor concreto da Acrylex para fazer esse flotado, tá? E o que que é importante a gente saber aqui agora, ó? Tá vendo que na minha cor preta eu fui fazer a luz, eu sujei um pouquinho. Tanto no preto quanto na cor que você fizer, porque você vai fazer uma cor mais escura, nós vamos depois fazer um flotado, né? Vamos flotar, escurecer um pouquinho, tá? Também essa parte de fora, para dar um volume no ovo, tá? Aqui eu já fiz com o preto, então já tá escurinho. Mas se você fizer com uma cor clara, você pode vir sim flotando a parte de trás, né? Aqui eu vou ter que também flotar um pouquinho, porque eu ultrapassei ali, né? Então, ó, floto aqui na parte de baixo do meu ovo, fazendo a sombra projetada dos galhos e do ninho sobre o ovo. Ó, seco um pouquinho e vou dar uma arredondadinha nele, afinal de contas é um objeto mais arredondado, né?
precisa ter um certo arredondamento também para cima, ó. Então, vamos lá, vamos arredondar um pouquinho o ovo aqui também, ó. Prontinho. Aqui, um tiquinho no canto, deixar só uma luz pequena aqui e vou arredondar um pouquinho aqui também. Ok. Agora, com o preto, eu vou fazer a sombra mais forte, uma sombra projetada ali, né? E vou dar acabamento também na parte superior que eu acabei com a luz, ó, fazendo uma sujeirinha aqui. Então, eu vou flotar mesmo, ó, para esse acabamento. Floto com o preto. E aqui, inclusive, eu vou aproveitar e já vou trazer o preto para dentro do ovo para fazer a separação, tá? E vou flotar também na base. Seco um pouco mais. Assim, vou fazendo essa limpeza aos poucos, né? E vou trabalhar mais um pouquinho do preto agora descendo aqui, fazendo essa divisão do ovo, ó. Venho aqui fora, faço esse arredondamento e já trago para dentro do ovo, ó. Pronto. Aqui também, já vou dando os concertinhos, né? Isto. Prontinho. E vou fazer na base também. Aqui embaixo, quando eu falo na base, é na base do meu ovo. Eu nem peguei mais tinta, tô aproveitando a sujeirinha do meu pincel para que também não fique muito escuro, afinal de contas eu estou trabalhando com o preto, né? Então eu tô trabalhando aqui só com a sujeirinha, deixando esse volume um pouco menor. Mas claro, né, para quem gosta de fazer uma sombra maior, eu posso vir aqui com um pouquinho de mais, ó, mais preto. Posso bater um pouco do mop nesse ponto aqui, ó, só para dar uma suavizada também, né? E fazer esse volume maior. E aqui do lado também posso fazer um pouquinho de um volume maior nesse meu ovinho aqui, ó, para dar a sensação de que ele tá bem dentro. Agora o nosso ovo está pronto, né? Então, eu vou aproveitar que o ovinho está pronto e vou jogar um galinho ou dois aqui para dentro do meu ovo, ó. Para dar a sensação também, né, de que esse ninho foi construído aqui para dar uma proteção, né? Ó, passo um pouquinho e tranço um pouquinho aqui, ó, o meu ninho para dentro do ovo. Então eu só vou fazer invadir um pouco o ovo a partir do momento que eu já fiz e o meu ovo está prontinho, tá? Agora com um pincel bem pequenininho, eu vou usar aqui o 455 da Condor. Esse aqui é o tamanho 4, o meu já tá meio gastinho aqui, né? Mas a intenção é fazer com ele pequeno mesmo, tá? Porque pode correr o risco de a gente acabar exagerando com o pincel grande, até porque o meu ninho não é tão grande assim. Então agora eu vou começar a fazer os musgos e eu vou trabalhar aqui um pouquinho da cor sépia misturado com o siena natural. Então eu vou pegar aqui o sépia, ó. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu vou fazer essa misturinha. Vou pegar o sépia. Posso até aproveitar o caramelo que já está aqui. Vamos ver se com caramelo eu já vou ter uma cor desejada, né? Porque o caramelo ele é um pouco mais claro do que o siena natural. Eu quero um tom... Ah, o próprio caramelo aqui vai dar, ó. Eu estou clareando um pouquinho o meu sépia, mas ele tem que ser acima do concreto. Então, a cor amarelada vai me dar um efeito muito legal para fazer a cor do musgo, ó. Trabalho perfeito, assim, ó. Coloquei um pouquinho do caramelo no sépia e ele já ficou com esse efeito
de um acinzentado meio amarelo, assim, quando... porque o sépia, ele tem um pouco do verde, né? E quando o musgo é novinho, ele é esverdeado e ele vai ficando levemente marrom e esbranquiçado. Então, é importante a gente tentar chegar nessa tonalidade aí. Vou pegar o meu pincel. Aqui tenho um papel toalha. Tiro um pouquinho da água dele agora e vou fazer pequenas batidinhas aqui, ó, para tirar o excesso. E vou começar a trabalhar fechando um pouquinho o meu ninho com esse musgo, ó. Vou bater de forma aleatória. Prontinho, certo? Agora eu vou colocar a cor concreto nesta parte aqui, onde eu fiz a mistura, em cima da minha misturinha aqui, ó. Coloco um pouquinho de concreto, tá? E vou ainda pegar aqui, ó, e misturar. Ele vai ficar só um pouquinho mais claro do que estava anteriormente. Venho nos mesmos lugares agora, ó, e acentuo um pouquinho mais, dando pequenas batidinhas com um pincel pequeno, olha. Fechando este... Agora a gente vai acabar, como a cor é um pouco mais clara, né? E ele vai começar a esconder os galhos que estão por baixo e vai começar então a aparecer mesmo mais o jeitinho aqui de musgo mesmo, né? Nos galhos aqui também. Sempre nos mesmos lugares que a gente bateu, tá? E aqui eu dou uma espalhadinha, porque esse musgo ele fica realmente mais aberto, né? Então eu dou pequenas batidinhas no restante para meio que fechar mesmo o ninho, olha lá, tá? Nós vamos agora lavar o pincel, porque não tem problema, nós não precisamos usá-lo seco, né? E vamos entrar um pouquinho com o verde oliva, mas nós também vamos fazer uma mistura aqui no verde oliva, tá? Nós vamos misturar o verde oliva com a cor caramelo também. Nós queremos dar uma clareada nesse verde oliva. E eu ponho uma gotinha bem pequenininha dele aqui. Vou trazer o caramelo, olha só. E misturo o caramelo com o verde oliva. Eu quero um verde também mais claro, mais puxado para um verde envelhecido, ó. Dessa forma, tá? Bato bem, tiro o excesso e venho trabalhando um pouquinho então desse verde por cima, ó. Deixando algumas partes do meu ninho mais esverdeadas, tá? Ó. Dessa forma. E dando pequenas batidinhas.
nos mesmos lugares e também em alguns pontos aleatórios, ó. Um pouquinho de verde só em alguns galinhos, né? Tá? Não preciso fechar totalmente. Posso deixar o meu ninho mais na cor de baixo mesmo. Joguei só um pouquinho do verde, tá? E ainda eu vou entrar com uma cor mais clara, que é o verde alecrim, que vai fazer um pouquinho da luz, né? Dessa barba de velho com o musgo, né? O musgo esverdeado que a gente encontra em pinheiro, tá? É uma mistura da barba de velho com um pouco do musgo que a gente encontra nos pinheiros. Existem umas cascas que tem no pinheiro e ela é meio esverdeado no meio, assim, mais escura, e depois a borda mais clara, até puxado para o cinza e branco. Então, por exemplo, ó, para fazer um pouquinho dessa casca, eu vou dar uma batidinha total aqui numa bolinha daquela mistura de verde. Enquanto está úmido, eu vou entrar com um pouquinho do verde alecrim, ó, nas beiradas, tá? Ó, entro com um pouquinho do verde alecrim nas beiradas, ela dá esse efeito mais claro em alguns pontos, e ainda um pouco do branco. Desse jeito aqui. E eu vou fazer algumas casquinhas dessas ao redor, tá? Aqui, vou trabalhar agora um pouquinho com uma casquinha aqui mais escura, menor, com um pouco do concreto. Venho também com o verde alecrim e faço alguns pontos mais abertos, ó. E trabalho o branco em algumas situações, não precisa ser em tudo, né? Desse jeito. Venho trabalhando aqui como se fosse uma outra. Elas ficam grudadinhas uma do lado da outra assim mesmo, tá? E aí a gente vai, então, fazendo esses efeitos. Posso ir mudando a cor, colocando um pouco do concreto, ó, misturado. Afinal de contas, ele tem umas colorações diferenciadas. E assim eu vou fazendo. Prontinho. Agora que está seco, então, eu vou pegar aqui uma gota do meu sépia e vou fazer uma pequena profundidade, né? Em alguns pontos aqui dessas minhas casquinhas de pinheiro, tá? Ó. Pequenas batidinhas, eu não quero um flotado reto, né? Eu quero, assim, só dar um volume ali, então eu não quero uma coisa bem certinha, né? Eu quero algo meio bagunçado também, porque senão fica um desenho assim muito certo, que não é o que nós temos, né? Ó,
A gente dá aí uma misturada, eu acho que não tá bem seco, aqui tá saindo a tinta. Deixa eu secar mais um pouquinho. E acho que agora sim está bem seco. Venho trazendo um pouquinho dessa profundidade. Em alguns pontos eu bato mais, ó. Para fazer aqui meio que uma separação e uma profundidade atrás do ninho, né? E elas são pequenas cascas mesmo, grudadinhas. É muito interessante esse ninho. E ele fica tudo muito grudadinho. Inclusive, tem algumas espécies de passarinho que fazem esse ninho, que a gente já pegou, que essas casquinhas estão todas grudadas uma na outra de uma forma bem certinha e que faz um efeito lindíssimo também, né? Então, a gente trabalha esse efeito aqui, né, na pintura, mas a gente vê que existem outros que são ainda mais fechadinho. Olha lá, prontinho, tá? Feito isso agora, nós vamos pegar um pincel de cerdas duras um pouquinho mais, digamos assim, que as cerdas estejam um pouquinho mais novas, né? Que tenha mais cerdas, que não esteja tão desgastado. E eu vou umedecer esse meu pincel e vou vir aqui fazendo uma misturinha. Vou pegar um pouquinho da minha mistura do verde oliva com o caramelo e mergulho meu pincel também aqui no verde alecrim, tá? Bato num papel só para fazer um pouco dessa mistura e venho nas partes em que eu deixei o musgo mais clarinho, olha, eu venho trabalhando um pouco de luz em alguns pontos, tá? Por que eu não fiz com alecrim direto? Porque senão ele ia ficar muito claro. Então eu dei uma misturadinha para que ele não fique assim tão clarinho, ó. E vou fazer a mesma coisa com o caramelo, né? Que é uma cor que acaba ficando no musguinho quando ele começa a amarelar, né? Para envelhecer, tá? Para ficar realmente com a cor mais fechada. Olha só, dei um pouquinho só de uma clareada no verde, sem lavar o pincel, venho aqui no meu caramelo e vou trabalhar um pouquinho de caramelo também, bate bem suavemente, mistura um pouco, ó. E traz um pouquinho do caramelo também para essas partes aqui em volta que sobraram de musgos, né? Traz um pouquinho do caramelo também, ó. Vejam que toda a estrutura dos nossos cabinhos aqui, dos nossos galhos, né? Eles praticamente ficaram escondidos ali, né? E ficaram mais fechados, tá? Mas é essa a ideia. Existe um pincel que a gente não encontra mais. Eu estou usando este aqui porque é difícil a gente encontrar, né, no mercado. É um pincel que ele é importado, ele é chamado de Stippler. É um pincel muito interessante para fazer esse tipo de musgo, porque ele fica perfeito, né, na abertura também. Mas eu resolvi mostrar com esse, porque eu sei que é um pincel que para quem está começando na pintura, é um pincel que já saiu de linha e a gente dificilmente encontra. Ele ficaria com um efeito diferente, talvez, né, um pouco mais aberto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar o meu pincel. Olha só. Olha só, esse aqui é o meu pincel Stippler, tá? Ele já tá bem gastinho, né? Mas ele é um tesouro para mim. Como que a gente usa? Ele parece ser um pincel velho, né? O meu não tem nem mais a descrição aqui, ó. De tão velhinho que ele tá até sem a descrição, né? O meu pincel. Então, como que a gente utiliza ele, né?
Olha só, eu molho o pincel e vou trabalhar com ele. Ó, quando ele umedece, ele abre inteiro, como se fosse uma vassourinha. Eu venho aqui e abro ainda mais, ó, para deixar com que ele fique bem, realmente bem aberto. Olha que legal, tá vendo? Dessa forma. Aí agora eu venho aqui no meu, deixa eu pegar um pouquinho mais da cor caramelo, só para mostrar para vocês como que ficaria, né? Esse meu ninho com o pincel Stippler. A gente, assim, podia pedir para alguma empresa brasileira fazer, né? Mas é um pincel, assim, muito interessante. Olha quando eu tiro o excesso, olha como fica aqui, ó, tá vendo? A gente pega a tinta, tira o excesso e trabalha ele batidinho de uma forma bem suave. Deixa eu pegar um pouquinho do branco junto para poder mostrar para vocês como que é. Deixar esse caramelo mais claro. Olha só. Olha como ele fica o efeito diferente do outro pincel. Tá vendo que ele fica pequenas bolinhas ali, ó? Ele dá a sensação, né, de realmente um musguinho assim. Então, o que você pode tentar fazer também é com o pincel velho. Eu já tentei fazer isso, tá? Até porque tem algumas alunas que queriam comprar o Stippler, mas a gente não encontra mais, né? E já peguei alguns pincéis velhos que estão assim aberto e a gente abre o pincel mais ainda para ele fazer essa sensação desses pontinhos aqui. Em alguns casos deu certo, viu? Vou dizer para vocês que deu, mas é um pincel que faz muita falta, porque para esse tipo de trabalho, olha como ele fica lindo, gente, olha lá, ó. Tá vendo a diferença? Né? Então a gente pode tentar fazer isso com um pincel macio para fazer esse efeito do ninho também com as casquinhas aqui, tá? Mas às vezes a gente não consegue encontrar, né? Mas a gente acaba usando o pincel de cerdas duras também, tá bom? E seria isso então, né? O nosso ninho. Ah, um outro detalhe que eu esqueci aqui é que depois que eu termino, eu posso fechar um pouquinho mais essa parte aqui. Quando eu vou terminando o meu ninho, eu vou vendo, né? Como é que ele ficou, a carinha dele, se eu posso completar mais alguma coisa, ó. Então eu posso vir aqui, fechar um pouquinho mais esse espaço, deixar ele um pouquinho mais fechadinho, jogar os galhos por cima do musgo também, ó. Tá? Então a gente pode ir brincando, né? Com o nosso ninho, fazendo ele ter a carinha que a gente quer, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Acredito que seja um tipo diferente de ninho que talvez a gente não encontre normalmente, mas aqui para nós vemos muito isso, né? Principalmente na serra, onde nós temos muitos pinheiros, nós encontramos esse estilo de ninho aqui. E espero que vocês tenham gostado e possam praticar e fazer também, tá bom? Se vocês fizerem, não esqueçam de marcar a Pintura Decorativa Brasil, que a gente quer muito ver, né, o trabalho de vocês também e saber se as nossas dicas estão ajudando e transformando também, né, o dia a dia de vocês aí, a pintura também, tá bom? Um grande beijo, semana que vem temos mais ninhos e vocês vão aprender muito conosco ainda.